Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu refúgio cor-de-rosa. Aqui cada flor tem uma história, cada folha carrega um segredo da natureza. As cores dançam ao sol, o perfume sutil preenche o ar e a vida se revela nos detalhes mais simples. Cuidar do jardim é mais que plantar, é conectar-se com o tempo, com a terra e com o silêncio que floresce em paz. De manhã, orvalhos, à tarde, douradas. Meu jardim é poesia que cresce. E se você ama flores e plantas, como eu, fique por aqui. Tem sempre algo lindo florescendo aqui. Inscreva-se no canal e venha jardinar comigo.